Olá a todos que nos acompanham aqui no YouTube. Mais uma vez, estamos aqui reunidos no hoje para poder falar, claro, da boa política, porém dessa vez para trazer um pouquinho dos resultados das urnas, né, das eleições de 2024. Nossa intenção é conversar com vários gestores que assumirão, melhor dizendo, as prefeituras a partir de 2025 e que acabaram eleitos agora no dia 6 de outubro. E o primeiro deles é com muito prazer que nós o convidamos, ele aceitou o convite, está aqui conosco. É o Maiclin Carreiro, que foi eleito pelo PL lá em Morrinhos. Mas antes de passar a palavra para ele, agradecer a presença do meu amigo Francisco Costa, que sempre divide essa bancada aqui. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Felipe. Um prazer estar aqui de novo. Prazer é todo nosso. E agora sim, Maiclin, primeiramente, parabéns pela vitória. Uma disputa, como se diz, arrochada, né? Como o pessoal gosta de falar aqui em Goiás. E eu queria começar as perguntas querendo saber de você, como é que foi terminar na frente, ali por uma diferença muito pequena dos votos, mas ainda assim na frente, o que é mais importante, 49 votos, não é isso, Chico? Isso. Em relação ao segundo candidato, 500 e pouquinhos em relação ao terceiro, mas ainda assim, como eu disse, na frente, vitorioso contra a prefeitura, contra a máquina do Estado, enfim, uma campanha solo que você levou aí com muita garra e determinação. Como é que foi receber o resultado das urnas? Obrigado, Felipe. Obrigado, Francisco, aí, pela oportunidade de estar aqui no Jornal Hoje. Esse veículo tem uma qualidade imensa da informação, né? Eu sou leitor, sou admirador do trabalho de vocês. E olha, a sensação é indescritível, né? Foi uma eleição ao início muito desacreditada, mas eu que conheço Morrinhos, já fui vereador por Morrinhos, já fui deputado estadual, eu conheci o sentimento da população. Então nós trabalhamos com dedicação, com seriedade, uma campanha moderna, né, para mostrar que a nossa gestão também será moderna, e o povo entendeu a necessidade da renovação política que Morrinhos precisava passar. E por isso nós fomos vitoriosos. Foi a eleição mais acirrada de todos os tempos da história de Morrinhos. Ganhamos por 49 votos de diferença, mas, assim, um desequilíbrio eleitoral gigantesco, né? Nós estávamos enfrentando o atual prefeito, que já vinha do seu terceiro mandato, com a máquina da prefeitura, né? Uma gestão forte, um grupo político grande, enfrentando o ex-prefeito que ficou por 4 vezes prefeito de Morrinhos e, por último, era assessor do governador Ronaldo Caiado e que usou toda a estrutura ali, era o candidato do governador. E, além disso, apoios de presidentes como do Sindicato Rural, o presidente da Complem, que é a cooperativa onde fatura ali 1 bilhão, mas o povo venceu em Morrinhos. Eu até queria reforçar essa questão da disputa, que foi justamente contra o candidato governador Ronaldo Caiado, né, que ficou em segundo lugar, e o atual prefeito, que tinha a máquina à disposição. E eu sei que durante o seu mandato de deputado estadual, o senhor trabalhou muito para defender as pautas do governo. O senhor esperava essa retribuição, esse apoio do governo do estado nessa disputa? E o que aconteceu que o senhor não teve esse apoio? Na verdade, eu esperava a neutralidade do governador, né? Porque era dito que onde tivessem 2 candidatos da base, o governador ficaria neutro, tentaria uma composição, mas isso não aconteceu. O governador decidiu apoiar o Rogério Troncoso, conversei com ele, disse que era um compromisso que ele havia firmado quando o Rogério veio para a base, que o Rogério não era da base do governo, né? O Rogério era ligado ao Marconi Perillo, apoiou o Zé Hélito, coordenou a campanha do Zé Hélito na região sul do estado de Goiás, ao passo que, à época, eu, quando vereador, fui o único político com mandato que apoiei o Ronaldo Caiado em Morrinhos. Eu tive a coragem, inclusive, quando foi feito o evento quando começou a construir a pré-campanha do governador Ronaldo Caiado, eu fui o único vereador que participei do evento, do encontro regional em Morrinhos. E então eu esperaria pelo menos uma neutralidade, mas é uma opção do governador, político é isso. Fiquei chateado, obviamente, né? Achei ruim o discurso caloroso que foi feito contra nós lá em Morrinhos, mas eu vou passar uma borracha por cima de tudo isso. Agora, da mesma forma que eu preciso do governo, o governo precisa do Maiclin prefeito, né, para projetos políticos. E a gente vai começar agora um novo caminho. Tenho certeza que no momento certo nós iremos conversar. O senhor Só falou assim, mantendo claro, fica à dentro vontade. dessa linha, talvez a sua ida para o PL, que é o candidato, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, que é o partido do Wilder Moraes, que já se colocou como pré-candidato ao governo de Goiás em 2026. A escolha do PL pode ter atrapalhado também essa composição? Eu acredito que não tenha nada a ver. Não, porque já havia uma decisão do governo de apoiar o Rogério. Então, a minha ida para o PL, além da amizade, do respeito que eu tenho com o senador Wilder,
de Sauer também foi a pessoa que contribuiu para isso, o deputado Eduardo Prado, e o meu alinhamento ideológico com a direita, ele foi, na verdade, decisivo para eu ter segurança política. Porque se eu estivesse, às vezes, num partido muito ligado à base, eu não teria certeza de que poderia ser candidato. Então, a decisão foi correta, foi certeira. Não foi isso que interferiu no apoio do Caiado contra a nossa campanha e em favor de Rogério Troncoso. Não, foi porque já havia feito compromisso. Isso aí eu conversei pessoalmente com ele, né? Para poder buscar uma neutralidade do governo, mas a decisão dele foi apoiar o Rogério. O senhor falou um pouquinho sobre essa questão de que política é isso, né? O senhor parece entender muito bem essa linguagem diplomática, né, que há ali na relação entre os poderes. Depois da sua eleição, já se passaram o quê? Uns 3, 4, 5 dias, não sei, a gente tá nessa correria de cobertura, né? Foi no último domingo, enfim, tá recente. O senhor recebeu a ligação do governador ou chegou a ligar para o governador? Vocês já tiveram alguma troca nesse sentido? Chegou alguma mensagem do Palácio parabenizando pela sua conquista? Como é que foi esse pós-eleição ali em relação a essa diplomacia entre governo e prefeitura? Então, eu não falei com o governador ainda, né? Agora, a primeira-dama, Gracinha Cade, que é uma mãezona que eu tenho, na verdade. Não é amiga, não. É uma mãezona que eu tenho, que sempre cuidou de mim quando eu fui deputado, assessor. Ela me encaminhou uma mensagem parabenizando e várias pessoas do Palácio que conhecem Maiken Carreiro, que viu o quanto defendia o governo, me ligaram. Eles não votavam em Morrinhos, são pessoas de Goiânia, mas eu tenho certeza que ficaram extremamente felizes com a nossa vitória, por saber da minha relação de parceria com o governador, de saber do meu trabalho em defesa do governo, e principalmente por gostar da gente e saber da nossa seriedade. Então eu tenho certeza que muita gente do governo torceu pela minha vitória também. Maiken, eu fui deputado estadual, né? E eu acredito que isso também tenha tido uma força na sua disputa em Morrinhos. O senhor disse que a população tinha esse sentimento de renovação, né? Tanto que houve essa renovação, mas o senhor começou com muita dificuldade. O senhor começou, digamos, que o senhor seja o azarão dessa disputa. O que o senhor atribui principalmente à sua vitória? O trabalho como deputado, essa questão da renovação, o trabalho que o senhor prestou enquanto vereador da cidade, o que foi fator fundamental para o senhor conseguir superar não só a prefeitura, mas o governo de Goiás nessa disputa? Então, assim, existia o sentimento de renovação. Esse já era existente no coração do morriense. Agora, o Morrinhos é uma cidade extremamente politizada, culta, um eleitor extremamente, assim, ele é observador e ele não desperdiça o voto dele. Tanto é que a gente analisa o histórico de prefeitos que nós tivemos. Morrinhos tem um histórico de bons prefeitos. Não tô falando dos últimos 30 anos, não. Estou falando da história política de Morrinhos mesmo. Mas ele queria renovar com qualidade, queria renovar com segurança. E surgiu uma chapa de mudança, de renovação, que transmitiu essa segurança. Por exemplo, eu fui vereador, deixei o meu legado e fui um vereador trabalhador, participativo, técnico, quando das discussões das matérias. Então eu aproveitei a minha oportunidade e mostrei a minha capacidade quando vereador. Depois, como deputado estadual, eu fiquei lá 4 meses, mas quem observou o nosso trabalho sabe da minha capacidade de trabalho. Eu consegui entrar no momento mais difícil do estado de Goiás, onde nós estávamos votando as matérias de regime de recuperação fiscal, aquilo que viabilizou a saúde financeira do estado de Goiás e também, posterior a isso, a criação dos principais programas do estado, como Mães de Goiás, Bolsa Estudo, entre outros programas para ter onde morar. Então, o morriense percebeu que eu tinha capacidade. Aí, aliado a isso, o nosso vice-prefeito Tiago, que já havia disputado 2 eleições de prefeito em Morrinhos, sempre muito bem votado. Um administrador de excelência e que foi secretário de Agricultura do governo Ronaldo Caiado por 2 anos e 5 meses. E fez um trabalho belíssimo, brilhante. Então era uma chapa qualificada, onde as pessoas poderiam ter a certeza de que estariam renovando e inovando, né, com qualidade, com segurança, de pessoas capacitadas para governar Morrinhos. O senhor é do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Chico citou isso agora há pouco, e o presidente ele tem demonstrado, Maiken, uma influência direta em várias disputas, né? Como é o caso, por exemplo, aqui de Goiânia, com o Fred Rodrigues, né, que chegou ao segundo turno, uma surpresa para muitos eleitores, e até para muitas lideranças políticas também, não vamos ser demagogo aqui. Anápolis, Aparecida de Goiânia, onde tem o candidato professor Alcides, né? E eu queria saber o seguinte, o senhor acredita que essa questão de o senhor estar afiliado ao PL, né, de representar o 22 ali do Bolsonaro, tenha de alguma forma alavancado o seu nome lá em Morrinhos?
a pergunta que eu te faço é, se o senhor tivesse em outro partido, talvez o senhor teria o mesmo resultado? E Morrinhos é uma cidade conservadora? Morrinhos é uma cidade conservadora, de direita, onde o Bolsonaro teve quase 60% dos votos. Mas assim, me ajudou muito. Tive a oportunidade de sentar com o Bolsonaro, ele gravou vídeos pedindo apoio a mim, mas o candidato tem que apresentar o seu próprio projeto. Por exemplo, uma das coisas que eu acredito que prejudicou o meu adversário, o Rogério, foi que ele fez a campanha dele pautada e escorada no governo. O candidato tem que ter identidade própria, tem que ter propostas, tem que mostrar que é ele que vai governar, independente de quem vai ser o governador, quem vai ser o presidente. Por exemplo, eu sou direita, apoiei o Bolsonaro, mas hoje o presidente é outro. Então eu tenho que mostrar a minha capacidade, o meu relacionamento para poder buscar recursos com o atual governo. O Caiado só é governador até o fim deste mandato, e pode ser que saia antes, porque pretende disputar a eleição de presidente. Então, como é que um prefeito faz a campanha dele pautada, um candidato? Porque eu sou o candidato do governo. E se o governo for trocado dentro de 2 anos? Isso pode acontecer, ninguém sabe Sim. o resultado das urnas. Morrinhos mesmo surpreendeu. Então, eu tenho o meu projeto próprio. E falei, eu vou governar independente de quem for o presidente, independente de quem for o governador. Entendeu? O momento político é durante a eleição. Depois, gente, o governador é governador de todos. Inclusive, ele fez um compromisso lá durante um comício para o Rogério Troncoso de 200 casas para Morrinhos. Só que o prefeito dele não foi eleito. É Maicon Carreiro e eu quero essas 200 casas e vou pedir isso ao Caiado. Ele não prometeu, não foi prefeito, foi para a população. Então, nós vamos correr atrás e eu tenho certeza que não teremos dificuldade alguma pelo estadismo que tem o governador Ronaldo Caiado. Eu quero aproveitar esse gancho que o senhor vai cobrar essa questão das casas, que eu queria saber das suas propostas, quais são as prioritárias do plano de governo para começar a gestão, porque sempre tem aquelas que assim, são imediatas, já começar no dia 1º de janeiro, tocar. Quais são essas propostas que o senhor quer iniciar? Talvez até um plano de 100 dias, né? Não sei se ele se pensou nisso, se tem alguma estratégia para os 100 primeiros dias, de repente. A prioridade máxima em Morrinhos hoje é a saúde. É a saúde. A maior dificuldade dela não se resolve em 100 dias, que é a questão do acesso aos diagnósticos, mas eu já estou bem alinhado com isso. O presidente Bruno já garantiu o recurso, será repassado de janeiro para fevereiro para a construção do CEDIM. E os equipamentos, o presidente Bruno também já está cuidando disso para Morrinhos, para que a gente tenha... Só para esclarecer, o que é o CEDIM? Centro de Diagnóstico de Imagem, porque nós precisamos dar acesso às pessoas aos exames gratuitos. Lá em Morrinhos, quem é paciente da rede pública, para ter o acesso ao exame, depende da rede privada. Tem que pagar do próprio bolso, nem todo mundo tem condição. Então, nós vamos construir o centro de diagnóstico, já a partir do próximo ano. E os equipamentos, que é o tomógrafo, entre outros equipamentos, eu estou com o Bruno, ele está buscando a cessão desses equipamentos para o nosso CEDIM. Então, às vezes eu não vou precisar nem licitar, eu vou ganhar o equipamento do Estado que já está adquirido, entendeu? Existe essa possibilidade. Como foram feitos com a UTI? A Prefeitura montou a UTI, a estrutura física, a edificação, mas quem cedeu todos os equipamentos, todos, uma grande maioria, foi a Secretaria de Estado de Saúde. Então, nós vamos fazer isso da mesma forma sem diagnóstico de imagem de Morrinhos. Agora, o que nós vamos fazer em 100 dias é melhorar a qualidade do atendimento. Morrinhos precisa de pessoas qualificadas, e nós ganhamos a nossa campanha mostrando que nós teremos pessoas qualificadas. A minha secretária de saúde é médica, trabalhou por 12 anos na saúde pública de Morrinhos, ela conhece todos os cantos da saúde. E nós vamos, nos primeiros 100 dias, revolucionar o atendimento no Hospital Municipal. Isso se vai fazer com gestão. Primeira coisa, escolhendo pessoas capacitadas, teremos bons médicos, teremos bons profissionais e vamos humanizar o atendimento porque a nossa gestão de saúde terá respeito com o servidor público. E o respeito, ele vai sendo replicado. Quando o secretário passa para o superintendente, para o gerente o respeito, ele chega até lá na ponta que é o paciente. Agora, se do secretário começar a ter falta de respeito, ele vai chegar a ruim a falta de respeito no paciente. Então é isso, é qualidade, é gestão, e isso nós vamos fazer porque a minha secretária, que inclusive foi eleita vereadora, mas assumirá como secretária de saúde, e isso não foi segredo para ninguém, nós anunciamos isso durante a campanha. Ela tem toda a qualificação para fazer a melhor gestão na saúde da história de Morrinhos. E já garantiu o acesso do suplente. E eu quero... Concluiu essa pergunta? E agora, em relação também, outra questão que nós vamos fazer, isso também não se resolve em 100 dias, é a questão de redução do custo de vida em Morrinhos. Morrinhos hoje tem o aluguel mais caro da região, o lote é o mais caro da região, o preço da casa é o mais caro da região. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos desburocratizar a construção civil. Nós vamos tratar todos os construtores iguais. Por que eu digo isso? Inclusive foi
discurso da nossa campanha. Morrinhos tem construtor que tem privilégio. Aí a gente vai analisar quem são os maiores construtores em Morrinhos. A família do atual prefeito e o filho do ex-prefeito. Nós vamos tratar todos iguais. Será de forma célere a construção civil em Morrinhos. Por exemplo, uma alvará de construção lá demora 60 dias para ser emitida. A nossa gestão será 24 horas. Isso nós vamos implementar de forma imediata. Por meio de decreto. Entendeu? Do prefeito. Nós vamos fazer isso para que a gente possa desburocratizar a construção civil. Nós vamos implementar em Morrinhos o princípio da razoabilidade na construção civil. Então, aconteceu um probleminha aqui na construção. É irrelevante? Não vamos embargar a obra de ninguém, não. Não vamos mandar derrubar a parede para trazer prejuízo, não. Vamos, fazer com que Morrinhos se desenvolva. E isso vai impulsionar a construção civil, vamos ter mais oferta de moradia, consequentemente mais concorrência, e os preços começam a ficar justos. E fazer 700 casas. Nós vamos fazer o maior programa habitacional da história de Morrinhos. Nós vamos tirar famílias do aluguel. Tirando as famílias do aluguel, nós vamos ter ofertas de moradia e o preço do aluguel começa a se controlar. Qual que é o problema de Morrinhos hoje? O imóvel é muito caro, as famílias não conseguem adquirir uma casa própria. Só para constar, nessas 700, o senhor está contando com as 200 do governo ou são 700 da prefeitura? Não, nenhum prefeito no mundo consegue construir 700 casas com recurso próprio. Nós vamos precisar de parcerias. Então, mas dentro dessas 700 estão as 200 que foram prometidas pelo Caiado estão as ao 200. seu adversário? Agora, se o Caiado não resolver, eu vou ter que dar outro jeito. Não vamos buscar parceria. Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. A deputada Marussa já está buscando 150 casas, já está bem alinhada. Eu tenho o senador Wilder, eu tenho 3 deputados federais do PL que vão nos ajudar a implementar esse maior programa habitacional da história de Morrinhos, que será na nossa gestão. Eu quero perguntar ao senhor o seguinte, por mais que existam, né, boas intenções, e de fato elas acontecem com todos que, né, de alguma forma chegam ao poder, existe também uma certa dependência da Câmara Municipal para muitas dessas ações, né? E o que eu queria te perguntar é o seguinte, como é que ficou a situação lá em Morrinhos, da Câmara Municipal? O senhor é do PL, quantos vereadores o PL fez? O senhor já tem ali uma conta de aliados, uma conta de eventuais opositores ao seu mandato? Porque, de fato, o que a gente observa é que, às vezes, um político pode até chegar à prefeitura, mas se ele não chegar bem amarrado com a Câmara, às vezes ele fica engessado, Sim. né? Não consegue viabilizar muitas coisas que ele sonhava em fazer. Como é que está a sua situação em relação aos vereadores que foram eleitos na cidade de Morrinhos? Então, o PL fez 2 vereadores, são 15. Mas eu fui vereador de 2016 a 2020, então eu já conheço vários vereadores da minha época e sempre tive um excelente relacionamento e eles conhecem a minha seriedade e minha vontade de trabalhar por Morrinhos. Os novatos são pessoas que, na sua grande maioria, eu tenho um acesso próximo, porque eu sempre fui muito republicano. E nós já começamos a construir isso. Eu já estou dialogando com todos os vereadores. Nós precisamos fazer uma presidência da Câmara que seja parceira, aliada do Poder Executivo. É aquilo que reza a nossa Constituição: independência e harmonia. E é isso que nós vamos trabalhar. Eu acho que nós não teremos dificuldade para ter a governabilidade, porque os vereadores sabem da minha intenção. Houve uma renovação grande na Câmara Municipal. Isso também vai nos contribuir para consolidar essa base. Dá tempo de mais uma? Dá tempo de mais uma, fica à vontade. Eu queria saber se, graças à sua experiência, sua participação na Assembleia Legislativa, isso vai te ajudar a trazer mais emendas, mais recursos para o município? Como é que é a sua relação hoje com os deputados que estão na Assembleia? Não, excelente, porque é amizade pessoal com os deputados lá, a grande maioria deles, por ter sido deputado também. Por último, eu trabalhei com o presidente Bruno Peixoto, que é um presidente admirado por todos os deputados estaduais, e isso também me deu a oportunidade de conhecer os novos deputados dessa legislatura. Então, tem um excelente relacionamento. E como foi uma eleição tão difícil, assim, tão dura, tão inesperada, né? Assim, os deputados, eles me ligaram, assim, extremamente entusiasmados. Parabéns, eu gostei demais da sua coragem, eu até achei que não dava, mas você chegou lá, então conta comigo, eu quero te ajudar aí, sem compromisso político, eu quero te ajudar, eu quero ajudar a Morrinhos pra você fazer a melhor gestão da história. Então, nós teremos muito apoio da Assembleia. Eu tenho muita amizade ali com os deputados que são do PL, que são do meu partido, mas também com os deputados do Solidariedade, que foram deputados a qual nós disputamos juntos à época no PRTB, né? Então, o Wagner Neto, Coronel Dailton, Júlio Pina, conheço a doutora Zeli também, que estava no PRTB, são todas pessoas que eu tenho um grande acesso para poder ajudar a Morrinhos, e é isso que eles vão fazer. Se deu tempo de mais uma sua, tem que dar tempo de mais uma minha. Essa aí vai ser rapidinho, assim, é só como se diz, para saber mesmo agora para quem vai sua torcida. O senhor é um
um prefeito, já vou o chamá-lo assim, ainda que não tenha tomado posse, mas o senhor é um prefeito de bons relacionamentos, né? Como falou, bons relacionamentos com os deputados, bons relacionamentos com os governistas, né? E bons relacionamentos com a cúpula do PL. Nessa situação de tantos bons relacionamentos, como é que fica a sua torcida aqui em Goiânia, por exemplo, já que nós temos num segundo turno Fred Rodrigues, que é do seu partido, e Sandro Mabel, que é o candidato governista. Para quem vai a torcida Não, do Marquinhos Carreiro? sem sombra de torcida, não. Apoio declarado pro Fred Rodrigues, meu amigo, jovem, capacitado, e vai ganhar a eleição em Goiânia. Excelente. Tá respondido. Prefeito eleito, Marquinhos Carreiro, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado por separar um espaço na sua agenda para vir aqui trocar essa ideia. Agora eleito, mais do que nunca, uma agenda muito abarrotada de compromissos. Mesmo assim, separou um espaço, veio aqui, trocou essa ideia, falou com o pessoal de Morrinhos, o pessoal que te conduziu ao poder. Eu acho que o que nos resta é desejar uma boa sorte, que o senhor faça de fato a melhor administração para o povo de Morrinhos nos próximos 4 anos. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Felipe. Obrigado, Francisco. Obrigado a todos do Jornal Hoje. E obrigado, Chicão, por mais uma entrevista aqui, que seja a primeira de muitas desse ano aí de 2025, né? Que apesar da gente não ter chegado lá ainda, a gente já está antecipando, né, o que vem pela frente e que a gente possa receber outros bons políticos como o Marquinhos aqui nos próximos dias, não é isso? É isso, Felipe. Estaremos juntos aqui para conversar e é a festa da democracia que ainda está acontecendo, né? Exatamente. E vamos conversar com mais candidatos que foram eleitos e que serão futuros prefeitos e quem sabe também com quem foi derrotado, né? Exatamente. Felipe, eu quero mandar um abraço aqui pro Mande. vereador Leandro Ventura, que chegou agora há pouco aqui no estúdio. Foi o vereador mais votado de Morrinhos, Sim. o segundo mais votado da história da cidade, fez um grande trabalho lá e o seu trabalho foi reconhecido e é um parceiro nosso, né, Morrinhos, que vai estar nos ajudando na Câmara Municipal. E já que o senhor falou do Leandro Ventura, eu vou aproveitar para emendar aqui. Quem quiser saber um pouquinho mais da atuação dele em Morrinhos, na política de Morrinhos, o que ele espera para os próximos anos, confira nossa reportagem do Jornal Impresso de amanhã, que ele está aqui no estúdio. E é claro que ele não vai sair daqui sem falar um pouquinho com a gente. A gente vai trazer tudo isso para vocês na nossa edição impressa e também no nosso portal de notícias, o hoje.com. Portanto, acompanhem e fiquem por dentro da boa política. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui e até o nosso próximo encontro.